Oi, irmãos, graça e paz. Essa é a continuação da aula 10 do curso de Maturidade Cristã, Tendes Vencido o Pecado. E eu prometi que iria responder algumas perguntas no segundo vídeo. Antes, porém, eu gostaria de compartilhar sobre algumas coisas maravilhosas do meu Mazde. Eu creio que todos vocês têm passado por experiências assim. Esse contato maravilhoso com a palavra de Deus nos enriquece, nos dá experiências maravilhosas. Na manhã de hoje, eu estou gravando aqui nesse sábado, e na manhã de hoje eu tive uma experiência muito gostosa com o MAS de hoje, que a leitura diária é em Hebreus 12, 1 a 7. Eu vou ler na linguagem de hoje, eu leio, aí eu tenho aqui esse Novo Testamento interlinear, hebraico, grego e português, grego. E em português tem duas versões, tem na versão atualizada e também na versão linguagem de hoje. Eu vou ler na linguagem de hoje o texto de Hebreus 12, 1 a 7. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam, porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não o desanime quando ele o repreende. Pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Bem, Hebreus capítulo 12, 1 a 7, foi a leitura diária, e 3 lições para a minha vida. A gente sempre escreve no caderno Mazde, né? Eu tenho aqui o meu caderno Mazde. O vídeo fica invertido. Primeira, Deus me ama e me corrige como filho. Eu estou na escola de Deus. Eu estou na escola de Deus. Isso é muito importante, eu e você termos essa consciência. Estamos na escola de Deus, a vida é uma escola, Deus nos trata como seu filho, Ele nos corrige, Ele está nos aperfeiçoando. Por isso, vamos saber como receber essa correção do Senhor. É muito importante como nós recebemos a correção do Senhor. Não desmais, a Bíblia diz, não desmais quando por ele é corrigido, nem menospreze a correção do Senhor. Receba como um ato de amor do seu Pai amoroso, que te ama e quer a tua vitória, quer te fazer um vencedor. Então, a primeira lição, eu estou na escola de Deus, Ele me ama e me corrige como seu filho.
Segunda lição: muitos outros venceram o pecado, inclusive Jesus. Eu tenho que lutar contra ele até o sangue e vencê-lo. Se eu tiver maturidade para isso, vou lutar até o sangue. Então, Deus não nos deixa luta maior do que podemos vencer. E por isso, nós podemos vencer o pecado. E o título da nossa lição é Tendes vencido o pecado. Terceira lição para a minha vida que eu tirei aqui: como foi para Jesus a alegria futura que lhe estava proposta, deve ser para mim também suficiente para me encorajar e suportar as lutas presentes. Jesus, olhando para a alegria que lhe estava proposta, a alegria futura, ele suportou a dor presente. Isso também deve ser suficiente para mim e para você para suportarmos a dor presente. E o meu verbalizando, na minha luta contra o pecado, ainda não tive que resistir até o sangue, Hebreus 12:4. Então, ainda não tive que dar a minha vida na minha luta contra o pecado, mas nós precisamos estar dispostos até a isso. Vamos lutar, sim, contra o pecado e vencê-lo de qualquer jeito. Deus nos faz mais do que vencedores. Aleluia. Também, eu compartilhando isso aí, agora eu gostaria de responder as perguntas de alguns irmãos que mandaram. Eu gostaria. Bem, irmãos, dando prosseguimento aqui à aula, né, aula 10, tendes vencido o pecado, eu falei que iria responder algumas perguntas no final, e acabei precisando gravar num outro vídeo. Então vejam bem as perguntas, né? Primeiro, no item 1.3, quando o Senhor fala de Satanás, que Satanás usa de situações para que nos sintamos culpados e até paralisados, seria o que se chama de pecado de estimação? Bem, irmãos, realmente, pecado de estimação é um problema terrível e algumas pessoas acabam permitindo que isso se aloje na sua personalidade e acaba virando uma fortaleza e uma base do diabo na sua vida. Por isso temos que tomar cuidado com pecados de estimação. Quando falamos de Satanás nos faz sentir culpados, não só por pecados de estimação, ou seja, pecados que a gente repete, mas até mesmo pecados que a gente não costuma repetir, mas de vez em quando comete, e Satanás vai trazer isso para nos sentirmos culpados e nos paralisar. Realmente a culpa nos paralisa no caminho da maturidade e do crescimento. Aí é que está a grande questão. Agora, o pecado, especialmente um pecado de estimação, é claro que vai nos paralisar, vai nos trazer culpa, porque nós estamos mantendo aquele pecado ou nos mantendo naquele pecado. Temos que pedir a Deus a libertação e a vitória sobre esse pecado. Realmente, obrigado, queridos, por essa lembrança da questão do pecado de estimação. Temos que tomar cuidado com isso. Não deve caber no nosso coração, né, não deve caber no nosso coração, na nossa mente, nenhum pecado de estimação. A nossa estimação é toda para o Senhor Jesus Cristo, para aquele que nos ama e deu a sua morte para nos fazer mais do que vencedores. Segunda pergunta que eu tenho aqui: é possível que o nosso ministério, ou mesmo as bênçãos do Senhor, demore a prosperar porque não confessamos nossos pecados? Sem dúvida alguma. Pecados não confessados emperram totalmente o ministério. Pastores que têm pecado não confessado, a sua mensagem, a sua vida, falta poder, falta amor, falta, sabe, aquela garra do Espírito Santo. Então, o seu ministério emperra, sim. E quanto às bênçãos, também. É claro que Deus nos abençoa, mesmo sendo pecadores. Porém,
Deus nos abençoa mais se nós andamos no caminho da obediência. Isso é fato maravilhoso. Aqueles que andam no caminho da obediência, as bênçãos os perseguem, aleluia, é maravilhoso isso. Quem anda no caminho da obediência não precisa buscar a bênção que os busca. É maravilhoso, Deus tem isso para nós, para aqueles, como diz 2 Crônicas 16:9, quanto ao Senhor, seus olhos percorrem a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é inteiramente dele. Então, Deus sim quer dar bênçãos. Agora, se nós estamos andando num caminho de pecado, essas bênçãos vão parar. Automático, sim. E muita gente não está recebendo bênção por causa de pecado na sua vida. Sem dúvida alguma, isso é real. Terceira pergunta que eu tenho aqui, né? Quando temos que confessar nossos pecados somente a Deus e quando temos que confessar nossos pecados publicamente? Boa pergunta também, glória a Deus por isso, vamos responder. Em primeiro lugar, nós temos que confessar todo o pecado a Deus. Mas, às vezes, o Espírito Santo nos manda confessar o pecado a pessoas que nós pecamos contra. Se foi contra a nossa esposa, nosso cônjuge, se foi contra até o nosso filho, se foi contra um irmão da igreja, se foi contra o nosso chefe, o dono da empresa, Deus nos manda confessarmos os nossos pecados, sim, a pessoas. E publicamente? Publicamente, quando o nosso pecado é contra a igreja. Se o meu pecado afetou a igreja, ofendeu a igreja, eu vou ter que confessar à igreja. Porque nós somos uma família, somos um corpo, e aí temos que ter essa vida juntos. É necessário a confissão, muitas vezes a confissão pública, mas só quando o Espírito Santo nos dirige a isso. Não devemos ficar preocupados. Se a nossa consciência não nos acusa, então, aleluia. Mas se tem, geralmente é isso, tem aquele pecado que está nos martelando, nós não estamos em paz com Deus e vamos ter que confessar. Às vezes, publicamente. Davi, então, ele pecou, né, contra Urias, mas também contra o povo de Israel. E isso iria barrar as bênçãos para o povo de Israel. Por isso que ele tinha que pecar, confessar publicamente. Todo pastor, ao cometer um pecado grave, quer seja ele de ordem econômica, um nome sujo na praça, ele vai ter que confessar à igreja. Quer seja de ordem sexual, de ordem espiritual, né? Ele vai ter que confessar à igreja, porque afeta a igreja e é preciso confessar publicamente. Quarta pergunta que eu tenho aqui: acertar o passado. Como saber que um pecado do passado é o que me impede de prosseguir ou que deve ser confessado? É o que eu falei, o Espírito Santo fala. Olha, me lembrei agora de um aluno lá no STBnet, há muitos anos atrás. Ele falou: pastor, você está falando isso, eu me lembrei de um pastor. Eu cometi um pecado contra ele, algo simples, mas simplesmente saí da igreja e deixei para lá. E agora sinto que Deus está me mandando voltar lá e pedir perdão a ele. Depois, na semana seguinte, e ele ainda acrescentou, falou: acho que ele nem vai lembrar disso, mas eu vou lá. Deus está me mandando, eu vou lá. E justamente, irmãos, ele, na semana seguinte, falou: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Olha, eu fui lá falar com aquele pastor essa semana. Eu falei: pastor, uma coisa que aconteceu, acho que o senhor nem vai lembrar e tal. Aquilo assim, assado. Ele falou: olha, eu lembro muito bem. E vou te dizer mais, há 19 anos que eu estou esperando você voltar aqui para pedir perdão. Porque aquilo pegou desprevenido, ele não esperava. Mas ele lembrava muito bem. Acertar o passado é isso, o Espírito Santo vai nos trazer a memória. Tá? Eu ouvi também uma irmã dando testemunho, uma irmã dos Estados Unidos,
ela disse que ouviu uma palestra sobre essa questão de perdão e o Espírito Santo falou muito no coração dela, trouxe a ela uma palavra dura que ela falou com o seu filho. O filho tinha uns 8, 10 anos de idade. O filho quebrou um vaso lindíssimo, de porcelana chinesa, lindíssimo, caríssimo. E ela falou para ele: eu nunca vou te perdoar por você ter feito isso com o meu vaso. Agora ele está com 27 anos, casou, mora do outro lado dos Estados Unidos, na costa oeste, e Deus falou: pede perdão a ele. Aí ela pegou o telefone e ligou para o filho. Falou com ele: olha, sabe aquilo que aconteceu, assim, assim, assado. Eu falei aquela palavra, mas eu quebro essa palavra e repreendo e digo que eu estou te perdoando. Você está perdoado por aquilo. Ah, tá bom, mãe, obrigado. Desligou. Dali 2 semanas, a nora ligou para ela. O que a senhora falou para o seu filho naquele telefone? Ela falou: sei por quê. Porque agora ele é outro homem, ele mudou completamente, ele só vivia comprando vaso, comprando tanta coisa, e agora ele mudou. Olha o poder do perdão. Nós temos que acertar o passado, explicar as coisas. Fico imaginando se algum pecado anterior à minha conversão pode fazer parte desse acertar o pecado. Geralmente não, mas quando nós nos convertemos, Deus nos manda acertar muita coisa que precisa. E se a gente não fez na época, Ele vai continuar falando. Então, temos que acertar também pecados da velha vida, sim, quando o Espírito Santo nos manda. Todos os meus pecados antes da conversão já foram perdoados quando aceitei a Cristo, e agora, conhecendo a verdade, tenho que especificar os pecados para serem confessados e perdoados. Sim, de fato, nós já fomos perdoados do nosso passado, mas, como eu falei, quanto a acertar o passado, não quer dizer que eu não tenha que acertar alguma coisa de um passado antes da... Pode ser, sim. E veja, isso traz consequências nas nossas vidas, sim. Então, mas a gente não deve ficar preocupado com fantasmas do passado. Também falei isso. Isso vai nos impedir de seguir avante, seguir para o alvo. Mas se tem alguma coisa que o Espírito Santo está nos mostrando, nós precisamos ir lá e corrigir isso para que nós entremos pelo caminho do crescimento espiritual e da maturidade. Glória a Deus, irmãos, que Deus abençoe, que nesse domingo nós estejamos aí firmes na presença do Senhor. Vamos orar? Pai amado, Pai eterno, Tu estás assentado em alto. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos tira do caminho do pecado, que tira o pecado de dentro do nosso coração. Oh, aleluia, Pai, nós declaramos que nós amamos a Jesus Cristo. Não temos pecados de estimação, não. A nossa única estimação é para com o nosso Rei Salvador. Jesus, nós te amamos e queremos ser como o Senhor. Te pedimos, dá-nos vitória sobre todo o pecado e faze-nos andar nos caminhos da maturidade e do crescimento até chegarmos à tua estatura. Nós te pedimos isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.